Quais foram suas primeiras experiências com o cinema? Minhas primeiras experiências com cinema, olha, foi uma questão muito interessante, assim, eu quando criança, minha mãe me levava muito a locadoras, né, a gente tinha essa e existia, né, nos anos 90 esse costume da gente ver, esses programas mais clássicos de cinema na TV aberta, né. E eu gostava muito de assistir os filmes que passavam na TV Cultura por algum motivo estranho, esses filmes que passavam mais para a faixa da noite na TV Cultura, quando acabava a programação de desenhinho e tal, eu não parava de ver TV, né. Minha mãe ia para a escola e tal, e às vezes eu ficava em casa, né. Eh, eu tinha por volta de uns 9, 10 anos de idade. E, por algum motivo, aqueles filmes mais quietos, legendados até, muitas vezes, esses filmes mais silenciosos, mais contemplativos, me chamavam muita atenção na TV Cultura. E aí aquela estética do silêncio, o som do cascalho no pé do personagem, o som de uma roda de carro chegando, tudo aquilo me atraía muito e eu ficava muito curioso para saber como é que aquele universo era construído. Então, eu acho que foi muito disso, assim, e muita influência da minha mãe também, em falar sobre o filme brasileiro. Minha mãe é uma fã, assim, inveterada de cinema brasileiro. Ela é apaixonada por cinema nacional, então eu assistia filmes cheios de efeitos especiais, adorava, e aí ela me trazia um filme sem efeito especial, um filme brasileiro, eu falava: "Caraca!", mesmo sem nenhum efeito, mesmo sem nenhum tipo de recurso, computacional, né, Uhum. esse filme me teve um impacto, né, e aí eu comecei a me interessar muito, me ligar muito nesse universo, né, e até querer e ficava imaginando como é que era gravado, né, o que acontecia atrás da tela que eu não estava vendo, né, eu via os personagens, e o que acontecia atrás? E aí isso aí foi me motivando muito para essa curiosidade para o cinema. Perfeito. Ô, ô Danilo, quando que você percebeu assim que você queria trabalhar com cinema? Cara, é uma eu tive uma jornada, eu comecei a fazer teatro, eu tinha 6 anos de idade, eu tinha 6 Caraca. anos. E aí, eu não tinha condições de vida muito boas nesse período, né, e e aí o teatro era quase como uma válvula de escape, né, para, assim, lidar com era um período difícil para o Brasil todo, na verdade, assim, né. Eu tenho 30 anos, isso aí, numa época, assim, meio meio conturbada para a economia, para várias coisas, né, principalmente no interior. A nossa cidade, eu sempre vivi na mesma cidade, né, e é uma cidade que viveu muito às custas do crescimento agrícola, do agro, né. Uhum. E e esse agro trouxe várias complicações para a vida dos cidadãos, né, ao longo de um certo período. Então, eu comecei a fazer teatro, e aí cheguei num certo período da minha vida, ali pelos 17 anos de idade, e aí eu fiz uma peça e eu deixei uma câmera de mão da Sony que eu tinha, deixei com uma pessoa na plateia e pedi para que ela filmasse a peça toda. E uma peça de teatro a gente sabe que quando a gente vai para a peça, né, a gente sobe no palco, eh a coisa toda muda de figura, né, Uhum. quando a gente tá no palco, a gente, tá lidando com públicos diferentes todas as noites que a gente apresenta alguma coisa. E muitas vezes a gente acaba dando um desvio no texto para adequar com o público, ou muitas vezes a gente acaba dando uma adaptada na nossa fala, porque alguma coisa não saiu como combinado. E aí eu percebi que aquela peça filmada, ela foi filmada daquele jeito e ela ia permanecer eternamente daquele jeito, e não importa quantas vezes eu assistisse,
eu ia ver a mesma versão da peça, as mesmas falas, daquele jeitinho, né? Como se eu tivesse canonizado a coisa toda, né? Então, eu me interessei por aquilo e pensei, ok, por que que eu não tento trazer um filme, né? Por que que eu não tento trazer, sei lá, pelo menos um curta-metragem, uma tentativa, né? De fazer alguma coisa assim que eternize através de um vídeo. Eu sempre gostei muito de fotografia, poesia, então eu juntei essas duas coisas. Música também, música sempre teve muito presente na minha vida. Eu juntei essas coisas todas e aí eu falei, tá, eu acho que essa salada mista dá um resultado aí, né? E aí eu fiz o que provavelmente é o pior filme que eu já vi na minha vida, né? Mas foi ali o grande começo, foi o grande encontro, com 17 anos. Você se considera um artista visual, contador de história ou os dois? Eu acho que eu sou um artista visual, cara. Eu não me considero um contador de histórias. Porque quando a gente pega uma história, né? Quando a gente fala de cinema, né? A gente está falando de histórias, mas a gente não necessariamente está falando de histórias, a gente está falando de um ponto de vista que uma determinada pessoa tem sobre uma história. E é a partir dali que o diretor vai contar o filme dele. O meu filme não necessariamente se baseia nessa ideia da história ou de como é que eu vou concluir algum tipo de raciocínio, Uhum. mas como eu vou mostrar para o público alguma sensação. Então eu tenho esse compromisso maior com a sensação do que está acontecendo do que de fato com dizer para você o que está acontecendo. Eu não quero que você entenda o que está acontecendo, eu só quero que você sinta o que está Uhum. acontecendo. Então, uma coisa meio que Visual. visual, assim. Perfeito. Ô Danilo, agora conta pra gente, qual foi o filme assim que te marcou profundamente? Me marcou profundamente. Olha, é curioso, porque hoje em dia eu tenho, né, assim, uma vida muito diferente dessa época, e até bem distante dessas raízes, né, entre aspas. Eu tenho uma banda de rock hoje, né, eu toco com os meninos nessa banda, a banda chama Alien Alice, uma coisa tem a ver com alienígenas, assim, é muito doido. E e assim, esse primeiro filme que impactou minha vida foi um filme curiosamente brasileiro, Silencioso, que é a primeira versão do Menino da Porteira, com Sérgio Reis, cara. Caraca. Esse filme, eu acho que foi um dos maiores impactos cinematográficos que eu já tive na vida, e foi a primeira vez que mesmo criança, mesmo sem entender direito o universo dos adultos e daquelas emoções todas que eu estava vivenciando, foi a primeira vez que eu chorei vendo um filme. E aí eu falei: Caraca. "Ó, isso é poderoso". Então era um filme muito contemplativo, esse Menino da Porteira, né. Teve um remake com o Daniel depois que suavizou um pouco mais a história, até para caber com o público daquele período, né. Mas foi uma coisa, que sinalizou para mim, assim, sons, né, quando a gente via o caminhão de bois passando pelas estradas, quando eles paravam no bar, a gente ouvia o copo em cima da mesa, a respiração do personagem. Isso aí tudo me deixou muito apaixonado pelo cinema, cara. E quando morre o menino, realmente é triste. Danilo, eu vou aproveitar que eu e o Isaac tem uma brincadeira muito grande no nosso podcast. A gente sempre pergunta para os nossos convidados seus top 5, top 6. Vou aproveitar para você, já no começo do nosso podcast, os seus top 5 filmes maravilhosos que você tem, que você quer mostrar pra gente, falar sobre eles. Certo.
Eu até separei aqui alguns filmes, porque imaginei que pudesse ocorrer algo do tipo, né? Então. Eu peguei aqui, eu tenho um dos filmes que me marcou muito também, esse já é mais recente, porque ele lançou em 2012, né? É o filme Holy Motors. Holy Motors, ele até faz um trocadilho com o nome Hollywood, né? Que daí seria a máquina santa, né? Que é essa máquina de fazer cinema. O filme acompanha um cara chamado Oscar, que já é um trocadilho com Oscar, né? É um filme francês. E aí o Oscar, ele acorda e vai tendo um dia e vai tendo vários encontros nesse dia. E esses encontros todos têm uma relação muito grande com a atuação. E cada encontro ele migra para um estilo de filme diferente. Então ele navega entre estilos filmográficos. Então ele vai desde o drama até a ação, da ação de repente ele cai para um musical, do musical ele já cai para um filme freak pra caramba, super estranho, com uma estética desajustada, e o filme é bastante marcante. Então esse é um dos filmes que mais me marcou na vida. Tem A Árvore da Vida, que é um filme que me marcou profundamente, principalmente porque ele tem uma representação religiosa muito grande, né? Uma conexão com o divino que não se foca só nesse posicionamento egoísta do ser humano de achar que é hiper especial. Não, ele volta no tempo e vai para a gênese mesmo de todas as espécies, ele navega pelo espaço sideral, né? Essa grandiosidade que seria, né? Proveniente desse arquiteto. Então, esse filme, toda vez que eu assisto, eu fico impactado em perceber o tamanho do meu eu no universo. E eu percebo que eu sou tão pequeno e eu percebo que existem tantas coisas, né, acontecendo ao meu redor. Então, eu não tenho o direito de me achar mais ou menos especial que as outras pessoas. Então, esse é um filme que me marca muito. E aí eu tenho esse filme aqui também, que é o Para Sempre Lilia. É um filme dirigido pelo Lukas Moodysson. Ele é um dinamarquês, mas ele faz um filme que retrata um pedaço da União Soviética. Ali meio que não dá para entender muito bem o período, ele não deixa muito claro no filme o período, mas uma música industrial toca, uma música do Rammstein, né, toca no filme, e já é a introdução do filme com a música do Rammstein. E me pegou de jeito, porque o filme tem uma filmagem muito crua, mas como ele entra com essa música pesada, essa música que destoa completamente do que você imagina que vai ver.